Bem-vindos ao SEAB Notícias da segunda semana de outubro, de 4 a 10 de outubro. Como sempre, na primeira parte, nos dedicamos a uma meditação a partir de uma mensagem extraída do livro. Hoje, o livro que nos chegou intitula-se Passos da Vida, um convite à harmonia e à renovação, por diversos espíritos, através de Francisco Cândido Xavier. A mensagem está contida no capítulo 2, Amigos e Inimigos. Amigo é uma bênção. Inimigo, entretanto, é também um auxílio, se nos dispomos a aproveitá-lo. O companheiro enxerga os nossos acertos, estimulando-nos na construção do melhor de que sejamos capazes. O adversário identifica os nossos erros, impelindo-nos a suprimir a parte menos desejável de nossa vida. O amigo se rejubila conosco diante de pequeninos trechos de tarefa executada. O inimigo nos aponta a extensão da obra que nos compete realizar. O companheiro nos dá força. O adversário nos mede a resistência. Quem nos estima frequentemente categoriza nossos sonhos por serviços feitos, tão só para induzir-nos a trabalhar. Quem nos hostiliza, porém, não nos nega valor, porquanto não nos ignora e sim nos combate, reconhecendo-nos a presença em ação. Na fase deficitária da evolução que ainda nos caracteriza, precisamos de amigo que nos encoraje e do inimigo que nos observa. Sem o companheiro, estaremos sem apoio, e sem o adversário, ser-nos-á indispensável enorme elevação para não tombar em desequilíbrio. Isso porque o amigo traz a cooperação e o inimigo forma o teste. Qualquer servidor de consciência tranquila se regozija com o amparo do companheiro, mas deve igualmente honrar-se com a crítica do adversário que o ajuda na solução dos problemas de reajuste. Jesus foi peremptório e nos recomendando: amai os vossos inimigos. Saibamos agradecer a quem nos corrige as falhas, guardando-nos o passo em caminho melhor. Essa mensagem foi ditada a Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E que comentários podemos fazer a respeito dessa mensagem? O próprio final dessa mensagem já é a sua síntese. Amai os vossos inimigos. Mas que nos é ainda muito difícil. A essência dessa colocação, por que amai os vossos inimigos? Nós somos irmãos, mas também somos espíritos ainda imperfeitos, em um mundo em que o mal predomina. Daí nós criamos essa separação em relação àqueles que tiveram a mesma origem que nós, ou seja, os nossos irmãos, criados simples e ignorantes por Deus. Amigo e inimigo, em essência, são o lado da mesma moeda. O amigo e o inimigo são espíritos irmãos, como acabamos de falar, com que nos relacionamos em nossa jornada evolutiva. Seja amigo ou seja inimigo, os nossos irmãos nos possibilitam aprendizados, purificações e progresso. Não importa se os categorizamos como amigo ou inimigo. Se o companheiro nos dá força, o adversário nos aponta os equívocos, erros, mede a nossa resiliência, ou seja, nós somos capazes de, ao receber as críticas, avaliarmos que tipo de crítica estamos recebendo, se é construtiva ou destrutiva, e se for destrutiva, nós nos prepararmos, nos elaborarmos para voltarmos a uma situação anterior, que não é essa de estresse quando recebemos críticas destrutivas. Faz parte
desse jogo de aprendizado e de crescimento. Não esqueçamos que a crítica é um elemento que contribui para a nossa mudança de rumos, seja ela construtiva, seja ela destrutiva. Porque saber separar já é uma capacidade de análise, é uma capacidade que você possui e que te permite avançar. O exercício da intelectualidade. Quantos inimigos de ontem hoje não são amigos? E aqueles que eram amigos e hoje são inimigos? Talvez, na verdade, a grande dificuldade nossa é de enfrentar um medo, a vontade de mudar, que nos impede essa renovação íntima, o que vai levar ao nosso progresso, seja moral, seja intelectual. Que possamos contribuir para avançarmos em direção a um mundo em que todos nós desejamos, só de amigos para sempre. Que assim seja. Iniciamos essa segunda parte destacando que o nosso informativo digital já está disponível. Solicitem ao responsável, o nosso companheiro Luiz Cláudio Furtado, por um desses 2 e-mails. Você receberá. Uma outra sugestão que gostaríamos de oferecer a todos é a possibilidade de buscar informações e serviços na página do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, cujo endereço aí se encontra. Sobretudo, nós que estamos em confinamento. Você pode receber todas as informações a respeito do movimento espírita no nosso estado através do WhatsApp. É só clicar no botão que eles disponibilizaram na página eletrônica. Uma outra atividade, enfim, que você pode usufruir é da irradiação virtual, que é realizada todas as sextas-feiras, às 16 horas. Basta que você se inscreva na lista que existe na página do CERJ. E agora, a nossa sessão Boa Notícia, cuja finalidade é estimular nossos companheiros e companheiras a, pelo menos, divulgar durante a semana uma outra boa notícia a todos ao seu redor. A boa notícia que hoje trazemos vem da Itália, da região da Bolonha. Pesquisadores do Instituto do Câncer Emília-Romagna desenvolveram uma substância capaz de impedir a metástase celular do câncer de mama. Excelente notícia. Esse grupo, na realidade, já desenvolve essa pesquisa desde 2012. E agora estão chegando a um resultado positivo. Parabéns, não só a essa equipe, a associada, também dos Estados Unidos. Uma outra boa notícia é que nessa próxima sexta-feira, 9 de outubro, às 8 horas da noite, mais uma sessão Espiritualidade e Ciências, com a videopalestra A Mente Além do Cérebro, que será apresentada por Alexandre Moreira Almeida. Este jovem psiquiatra, docente da Universidade Federal de Juiz de Fora, é fundador e dirige o NUPES, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Universidade de Juiz de Fora. Assim como existe já também em Campinas e provavelmente em outros centros de pesquisa. É mais uma integração entre ciência e espiritualidade. Cada vez aumenta mais. Alexander também coordena a seção em Religião e Espiritualidade da Associação Mundial de Psiquiatria e da Comissão de Estudos e Pesquisa em Espiritualidade e Saúde Mental da Associação Brasileira de Psiquiatria. Essa videopalestra, A Mente Além do Cérebro, é uma reapresentação
de palestra que Alexander realizou no primeiro simpósio internacional Mente e Cérebro, realizado em São Paulo recentemente. Passemos agora à nossa sessão de autores e obras. E quem será que hoje é relembrado aqui? Estes desencarnados no início do século XX. Um francês chamado Nicolas Camille Flammarion. Flammarion nasceu numa comuna no nordeste da França, Montilly-le-Roi, na região de Marnes, em 1842. E desencarna em 1925, numa comuna ao sul, cerca de 20 quilômetros de Paris, chamada Juvisy-sur-Orge. Como podemos observar, a atividade durante boa parte da vida de Flammarion foi a astronomia. Ele foi um grande astrônomo, até uma virada em 1861. E nós já vamos explicar por quê. Nicolas Camille Flammarion foi precoce. Já aos 5 anos, ele dominava perfeitamente gramática e aritmética e já sonhava com astronomia. Só que a sua família fica submetida na comunidade onde viviam, em Montigny, à cólera, que devastou, acabou com as atividades comerciais. E a cólera, na verdade, vai de 1846 até 1860. É uma pandemia, na verdade, como agora acontece com o Covid. E eles, então, migram para Paris. E lá, Flammarion trabalha de manhã e estuda à noite. Já aos 15 anos, uma prova a mais da sua precocidade intelectual, ele escreve um livro com quase 500 páginas, Cosmogonia Universal, Estudo do Mundo Primitivo, que ele vai publicar anos depois com outro nome. Ele consegue entrar para o Observatório de Paris em 1858 e publica o seu primeiro livro, Pluralidade dos Mundos Habitados, em 1861. Vejam que interessante. Ele, nesse mesmo ano que ele está, na verdade, terminando esse livro, Pluralidade dos Mundos Habitados, ele vai à Opéra de Paris, que é a Ópera de Paris, é um prédio suntuoso no centro de Paris, e lá tem café, tem galeria, né? E além, obviamente, do auditório. Mas ele, na livraria, ele começa a folhear um livro chamado O Livro dos Espíritos, e que tem lá um dos fundamentos da nossa doutrina, que é a pluralidade dos mundos habitados. E aí começa uma outra etapa da encarnação de Camille Flammarion, que vai se tornar parceiro, inclusive, de Allan Kardec. Em 1867, ele funda a Sociedade Astronômica da França e ele recebe um prédio muito grande, ele herda um prédio imenso, que ele transforma em um observatório astronômico, justamente nessa comuna de Juvisy. O corpo físico dele, foi sepultado nesse observatório. Anualmente fazem até encontros lá, de homenagem ao Camille Flammarion. Essa prancha que vocês veem à direita embaixo é o frontispício de um jornal chamado Drôlatique, que significa, divertido. E ele lá já era gozado por essa interação entre o espiritismo e a ciência, pois que, nessa época, a doutrina espírita era fruto de perseguições várias. Ele foi um grande seguidor de Kardec e contribuiu imensamente para a integração entre ciência e espiritismo, que se verticaliza nesse século XXI. Ele também foi um grande opositor do misticismo no meio espírita, que até hoje persiste. E aí está à esquerda, hoje, o Observatório Astronômico de Juvisy, e à direita aí é uma fotogravura da época, veja, na frente do observatório, que era um balonista, ele foi ser balonista para poder estudar a corrente de ventos. Vamos assistir agora, então, uma
biografia, uma síntese biográfica montada pelo nosso companheiro Jorge Carriço Retroia. Para encerrar, sobre Camille Flammarion e suas obras, seguem algumas referências biográficas. A primeira, que é fruto do trabalho importante que Camille Flammarion fez em termos de popularizar a astronomia na França, está em uma publicação criada por ele, chamada Astronomia Popular, que existe até hoje. À direita, vocês têm um exemplar atual, uma imagem, inclusive, do Observatório de Juvisy. As obras de Flammarion sempre tinham essa relação com a astronomia, falando sempre sobre pluralidade dos mundos habitados. Então, nós temos em frente o primeiro livro publicado por Camille Flammarion, editado por várias editoras até hoje, né? Pluralidade dos mundos habitados, Deus na natureza e Urânia. Outras referências, já num outro período da vida de Camille Flammarion, como acabará o mundo, o fim do mundo, essa relação entre a dinâmica do universo e do espírito. Direita, o desconhecido e os problemas psíquicos. Ainda podemos citar A Morte e seu Mistério, Narrações do Infinito e As Casas Mal Assombradas. Por tudo isso, a gente deixa aquela gratidão por onde estiver Nicolas Camille Flammarion. E agora, o informativo sobre a pandemia Covid-19. Até sexta-feira, 2/10, às 20 horas, esses são os dados. O aspecto geral mundial chama atenção apenas o crescimento, uma retomada da pandemia nos países da Europa Ocidental. Estados Unidos, Brasil e Índia são ainda os 3 países mais afetados. A nível global, passamos de 32 milhões de casos para 34, um aumento de 2 milhões de casos. A nível nacional, o aumento foi de 188 mil casos aproximadamente. O nosso estado está tendo aumento devido ao crescimento apenas em alguns municípios, sobretudo na capital. O aumento foi de quase 11 mil casos até sexta-feira. Todavia, Saquarema está apresentando um quadro promissor. Tivemos, nessa semana, apenas a confirmação de 7 casos de contaminação. Por isso mesmo, o nosso município está classificado na Secretaria Estadual de Saúde município de baixo risco para a doença, bandeira amarela. Vamos manter as nossas atitudes condizentes com as normas profiláticas de contaminação. Os informes da nossa comunidade. Quais são os estudos da semana no canal? Quinta-feira, 8 de outubro, às 20 horas. Nosso companheiro que está de volta aqui ao canal da UCEAV, Rubens Almeida, lá, Paulo de Tarso, vai nos falar sobre
as esferas espirituais da Terra. E, no sábado, nosso companheiro São Pedro da Aldeia, do Grupo Espírita Fraternidade, Caetano de Almeida, vai desenvolver o estudo Animais, Alimentação, Cuidados e Compensações, nesse sábado, 10 de outubro, às 17 horas. Todos convidados. E agora, a oração dominical, que será musicada no contexto do tema que permeia esse Notícias, que é a amizade, na voz de Elizabeth Lacerda. Amigos para sempre. Eu quero falar para você da alegria que vem do meu coração por te ver aqui cantando. Vem, veja através dos olhos meus a alegria e a gratidão por Deus, por te ver assim contente. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Você pode estar longe, muito longe sim, mas por te amar sinto você perto de mim e o seu coração contente, unindo nossa voz e nosso coração, abraçaremos todos nessa oração. Quero ver você sorrindo. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Jesus abençoando sua vida está, alimentando os seus sonhos mais bonitos, pra te ver feliz e amando. Vá, siga cantando uma canção de paz, leve Jesus nos gestos de paz e perdão, cante, sinto amor em tudo. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre.